Olá, aluno! Aqui quem fala é o professor Marcel. Seja bem-vindo à nossa parte 3 da aula sobre teoria dos custos. Nas duas primeiras partes, nós já investigamos os conceitos de custo, lucro contábil, econômico, avaliação privada e social, e nós vimos na última parte, na parte 2, a análise dos custos a curto prazo. Nessa terceira parte, vamos fazer as análises a longo prazo dos custos. O que é o longo prazo? O longo prazo ocorre quando todos os fatores de produção, os nossos insumos, são variáveis. Todos os custos também são variáveis, nós não temos custo fixo. Lembra que o custo fixo é o custo dos fatores de produção fixos. Como todos os fatores são variáveis, teremos aqui apenas custos variáveis. O longo prazo, ele é um horizonte de planejamento, não representando o que efetivamente está sendo realizado. Quando nós usamos as análises de longo prazo, um agente econômico, uma empresa, vai operar sempre a curto prazo e planejar a longo prazo. As análises de longo prazo de custo vão ser sempre relacionadas a um planejamento organizacional. Quando nós fazemos a análise de longo prazo, na verdade ela é o quê? É uma série de sequências de situações prováveis de curto prazo. Por exemplo, antes de fazer o investimento, a empresa está numa situação de longo prazo. Então, ela está fazendo uma análise aí em que todos os seus fatores produtivos são variáveis. A empresa pode selecionar qualquer uma das alternativas que ela tem. Comprar o equipamento A, vou ali aumentar a minha fábrica, contratar mais gente. Quando ela decide por adquirir novos equipamentos, aí vamos ter aí o capital, o fator de produção capital fixo. A empresa começa então a operar o quê? Em condições de curto prazo. Queria colocar aqui para vocês a curva de custo médio de longo prazo. Vamos pensar aqui em três tamanhos, três escalas de produção. Posso adquirir aí 10 máquinas, 15 máquinas e 20 máquinas. Nós teremos as seguintes curvas de custo médio de curto prazo. Para 10 máquinas, para 15 máquinas e para 20 máquinas. Qual vai ser a minha escolha por determinada alternativa? Vou escolher essa configuração de capital, esta ou essa daqui. Vai depender do quê? Essa escolha da escala de produção vai depender da quantidade de produção que se deseja obter, vai depender aí da lei de oferta e demanda, né, das pressões de mercado, considerando que nós estamos aí num mercado de concorrência perfeita, no mercado de estrutura de concorrência perfeita, em que o preço de determinado bem ou produto é dado pelo mercado, né? A empresa não tem essa autonomia, não consegue alterar os valores dos preços, os produtos que essa empresa oferece no mercado. Para um nível produtivo Q1, a empresa decidiu produzir nesse nível produtivo, sei lá, 10 unidades, né? O Q1 aqui. Qual vai ser a configuração mais viável, a melhor configuração? Com 10 máquinas ou com 20 máquinas? Com 10 máquinas o nosso custo vai estar aqui, com 20 máquinas o nosso custo estará aqui. Fica muito claro que a nossa escolha será o quê? Pelo de menor custo. Então a nossa configuração de custos médios aí, C1, com 10 máquinas. Para o nível Q3, por exemplo, fica muito claro aqui, ó, que nós vamos optar aí pela configuração de 15, né? Os nossos custos médios aí, C2. O que acontece para esses pontos Q2 e Q4, ó? Em que nós temos uma intersecção aqui, ó. Os custos são iguais para um nível produtivo como para um outro nível dos fatores de produção. Nós vamos escolher, neste caso, a opção de maior K, prevendo aí aumentos futuros de demanda. Com aumentos futuros de demanda, quando eu escolho 15, né, partindo aí de um Q2, eu aí tenho vantagens em escolher o K igual a 15. Eu vou escolher aí a opção de maior K, prevendo esse aumento futuro aí de demanda. Se a gente for pegando, né, as melhores opções em cada quantidade e juntarmos essas curvas que oferecem a melhor opção para dado nível produtivo, nós vamos ter como resultado a chamada curva de custo médio de longo prazo. Nós vamos definir aqui por CMEL, conhecida também por curva envoltória ou curva de planejamento de custos de longo prazo. Olha que bonitinho, gente, a junção da melhor escolha de nível produtivo
para cada quantidade de produção que a gente tem aí. Juntando essas melhores curvas, a gente vai construir essa curva de custo médio de longo prazo. Ela mostra o menor custo unitário, custo médio, para produzir a cada tamanho da planta da empresa. Esse formato em U é determinado pelas economias ou deseconomias de escala. Esse formato em U não é mais explicado pela lei de custos crescentes e nem pela lei de rendimentos decrescentes de fatores. Aqui, esse formato de U ele é explicado pela economia ou deseconomia de escala. No início, os rendimentos crescentes, as economias de escala, causam declínio da curva de Semel. Então, lembra da especialização dos colaboradores? Aí a gente tem aqui um declínio. Então, até essa parte, a gente tem uma economia de escala crescente. À medida que a produção sobe, as deseconomias de escala passam a prevalecer, fazendo o quê? Um aumento, provocando aí um crescimento da curva dos custos. O ponto A é chamado de combinação de custo mínimo ou escala ótima da empresa, que é onde é a minha escolha de tamanho de empresa que vai me dar o menor custo médio de produção. É o tamanho ideal do ponto de vista de seus custos para uma determinada empresa. Com estudos estatísticos, percebeu-se que essa curva tem mais esse formato aqui, do que aquele outro que a gente acabou de apresentar. Então, a gente tem uma parte aqui, flat, uma parte constante, tá vendo? Uma reta, onde a gente tem rendimentos constantes de escala. Queria mostrar para vocês um conceito novo e diferente de economia de escala, que é chamado de economia de escopo. Nós vimos na aula passada, a economia de escala, onde a redução dos custos unitários de uma empresa se dá pelo aumento da sua produção. Daí a gente tem, por exemplo, a especialização da mão de obra. A economia de escopo ela está relacionada à redução de custos totais, quando aumenta-se a variedade de bens ou serviços produzidos. A economia de escopo elas estão presentes quando a produção conjunta de uma única firma é maior do que a produção que poderia ser obtida por duas firmas diferentes, cada uma produzindo um único produto. Então imagine uns exemplos aqui. Nós temos um hipermercado. O hipermercado ele aproveita a estrutura e oferece desde alimentos até eletrodomésticos. É possível você comprar pneu, uma cadeira de praia, móveis, material escolar no hipermercado. Ele aproveita a estrutura física dele, em vez de oferecer os produtos de um mercado convencional, ele aproveita essa estrutura e consegue oferecer de uma gama maior de produtos. É um exemplo clássico de economia de escopo. Uma escola particular, por exemplo, ela pode aproveitar a sua estrutura e oferecer lá cursos pré-vestibulares, cursos preparatórios aí de concursos públicos, aulas de balé, de outros esportes, cursos de língua, cursos de informática e robótica, aproveitando-se da estrutura. Então, os alunos têm aula de manhã, e aquela estrutura que ficaria parada, por exemplo, à noite ou à tarde, poderia ser aproveitada para serem oferecidos esses cursos complementares. Serem oferecidos esses outros serviços, o que aumentaria os ganhos dessa escola e não aumentaria tanto, e nós não teríamos aí um aumento tão grande dos custos. Seria muito mais custoso a escola ter uma estrutura para atender o ensino regular e ter uma outra escola de línguas, por exemplo. É o que nós temos um outro exemplo aí de economia de escopo. Análogo às isoquantas, nós temos a chamada linha de isocusto. Então, dado o orçamento, o custo total que a firma dispõe, CT, e dados os preços da mão de obra e do capital, podemos definir a isocusto como conjunto de todas as combinações de mão de obra e capital que mantém constantes esse orçamento, ou seja, esse custo total. Então, todos os pontos em cima desta linha de isocusto têm o mesmo custo total. E aí nós podemos encontrar as infinitas combinações dos fatores de produção, capital e mão de obra. Pessoal, esse é o fim da nossa aula 6. Espero vocês na reunião síncrona no dia 18 para a gente debater estudos de casos relacionados à teoria de produção e à teoria de custos. Lembrando que, junto com
esse material, lancei para vocês a lista de exercício 8, relacionado à teoria de custos. Não vou aceitar listas fora do prazo. Desejo a todos ótimos estudos. Aproveitem, se vocês tiverem dúvidas, os fóruns de dúvidas dentro de cada tópico separadinho aí por aula. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!